minha querida e amada filha, quando eu suportei a agonia no jardim, a maior abominação que me foi mostrada por Satanás foi a deslealdade da Igreja Católica e Apostólica no fim dos tempos. Esse foi o lugar em que Satanás, que me atormentou com visões do futuro, me mostrou os mornos servos da Igreja no vosso tempo. Eles têm permitido o orgulho e as falsas verdades, dominados pela sua tolerância ao pecado, que os cega para a verdade de Deus. A sua fidelidade aos objetivos mundanos significa que muitos dos meus servos sagrados não têm a compaixão e humildade nas suas almas para levarem os meus seguidores à santidade necessária para salvarem as suas almas. Assim, muitos voltam-se contra mim, embora eles digam que amam os filhos de Deus. Ao promover a tolerância em nome de Deus, eles apresentam uma falsa doutrina que mascara a verdade. Em caráter definitivo, o Papa Francisco autorizou hoje que todos os padres da Igreja Católica possam perdoar o aborto. Olha, todo cristão normal, nós temos que pregar as virtudes, fomentar as virtudes, né? Agora, quando um representante religioso, como é o Papa, um homem importante, com influência muito grande no mundo, ele fica se intrometendo no lugar de Deus e dizendo, não, pode abortar à vontade que nós perdoamos. Hoje, em uma carta apostólica, o Papa deu aos padres o direito permanente de absolver as pessoas que praticaram o aborto. E no voo de volta da Armênia para o Vaticano, o Papa Francisco disse que os cristãos e a Igreja Católica devem pedir perdão aos homossexuais. A declaração foi numa coletiva dentro do avião. I cristiani dobbiamo chiedere tante scuse, non solo su questo. Perdono, não solo scuse. Esses dissidentes da minha igreja na terra, que afirmam estar a criar um novo tipo de discípulos, em nome da Igreja Católica, mas que negam os meus ensinamentos, estão a ser tentados por Satanás, que quer destruir a minha igreja. Ele, o maligno, já causou o terrível pecado de corromper a minha igreja, e quer agora martelar os pregos finais para crucificar a minha igreja e, por sua vez, lançar no inferno os meus servos sagrados, que profanam a palavra de Deus, para facilitarem a aceitação do pecado entre os filhos de Deus. O seu pecado é uma bofetada na minha cara, pelas obscenidades que desfilam diante de mim, que eles dizem serem aceitáveis e toleradas por Deus. Eles serão severamente punidos. Eles ousam, através do pecado, do orgulho e da mentira, enganar as almas e encaminhá-las para um antro de escuridão, não entendendo como estão a condenar as almas ao lago de fogo. Muitos dos meus servos sagrados estão a ser enganados e não sabem disso. Ainda assim, muitos desses servidores, se fossem honestos consigo mesmos, estariam confusos. Depois, há aqueles que se colocam como meus servos sagrados, mas vêm do outro lado, escravos da besta, que deliberadamente se apresentam como meus sacerdotes ungidos. Eles causam-me uma angústia terrível. Não corrompem apenas as suas almas, fazendo deliberadamente um pacto com Satanás, que irá devorá-los. Eles executam atos vis nos meus altares, antes da Eucaristia, mas poucos sabem que cometem tais atos. No entanto, anseio pelas suas almas. A minha Igreja Católica foi retalhada em pedaços, mas a alma da minha igreja nunca será levada ou consumida por Satanás. Mas os servos da minha igreja podem ser seduzidos e destruídos pela besta. Este é o momento para eu intervir e ajudá-los a superar estes terríveis tormentos. Eu preciso de vós, meus seguidores, e dos servos sagrados, que dentre eles entendem o que vos está a acontecer, para dizerdes esta cruzada de oração. Oração, para o clero permanecer firme e fiel à sagrada palavra de Deus. Ó querido Jesus, ajudai os vossos servos sagrados a reconhecerem o cisma
tal como ele se desenrola dentro da vossa igreja. Ajudai os vossos servos sagrados a permanecerem firmes e fiéis à vossa santa palavra. Nunca deixeis que as ambições mundanas nublem o seu puro amor por vós. Dai-lhes as graças para permanecerem puros e humildes diante de vós e honrarem a vossa santíssima presença na Eucaristia. Ajudai e orientai todos os servos sagrados que sejam mornos no seu amor por vós, e reacendei o fogo do Espírito Santo nas suas almas. Ajudai-os a reconhecer a tentação colocada diante deles, para os distrair. Abri-lhes os olhos, para que possam ver a verdade, em todos os momentos. Abençoai-os, querido Jesus, neste momento, e cobri-os com o vosso precioso sangue, para serem salvos das suas ofensas. Dai-lhes força, para resistirem à sedução de Satanás, para que não sejam distraídos pelo fascínio de negar a existência do pecado. Amém. Os meus servos sagrados são a espinha dorsal da minha igreja. Eles são os primeiros da fila a enfrentar o terrível ataque de Satanás. Neste momento, ajudai-me a guiá-los no caminho, para salvar os remanescentes da minha igreja, conforme eles caiam no cisma que será criado pelo falso profeta, em breve. Reuni-vos, e rezai pela unificação dos meus servos sagrados, que são necessários para manter a minha igreja forte nos dias que se avizinham.